Fala, Dragão, como é que tá essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos dando início agora a mais um episódio do Papo Low Code, episódio número 8. Eu trouxe um convidado super especial para falar conosco sobre segurança nas aplicações em OutSystems, segurança de uma forma geral. Então, o convidado é uma pessoa super experiente, tanto com OutSystems quanto também com outras linguagens de programação. É uma pessoa que tem um background forte em outras tecnologias. Já tive a honra de trabalhar com ele também em um projeto, sei que o cara é uma máquina e para mim vai ser uma honra bater esse papo aqui com o Thiago. Thiago, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio número 8. Obrigado por teres aceito aí o nosso convite. Vamos bater um papo bem interessante aqui hoje sobre segurança e também para conhecer melhor a tua jornada aí no mundo da tecnologia. É isso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre um prazer falar contigo e falar para a sua comunidade no geral também. Vai ser um prazer. Vamos bater um papo aí legal, tenho certeza. Então, Tiago, normalmente a gente começa aqui o nosso papo conhecendo, né, a história do nosso convidado. Sempre nos inspira, sempre nos dá motivação aqui, a gente consegue se enxergar muitas vezes, né, ou até se inspirar para seguir essa mesma jornada. Então, eu queria te conhecer melhor, conhecer um pouco melhor aí a tua história. Com certeza o nosso público também está curioso, quer saber mais aí sobre a jornada do Tiago. E queria que tu falasse um pouquinho como é que começou aí a tua jornada na área de tecnologia, se tu já começou com OutSystems ou não, com outras tecnologias, quais foram. Conta um pouquinho aí da tua jornada, dos projetos e das tecnologias que tu já participou, digamos assim. Às vezes acho ruim falar um pouco disso, que acaba revelando um pouco da idade. Já estou na estrada há algum tempo. 20, Mas, 20 e quanto? 20, peraí, pô, 25? não, deixa eu ver. Dá 25 é a tua uns... idade, né? 25 é a tua idade. Minha idade é 25, vamos colocar assim. 25 só de Java, né? Não, não é isso tudo não, pô. Pô, aí já é demais, Ah, né? não dá para ver pela câmera, mas já tem alguns cabelinhos brancos aqui. Mas pronto, assim, tentar fazer um resumo para me apresentar. Eu sou, por formação, eu sou engenheiro de software, né? Mas eu comecei, primeiro eu fiz, sou brasileiro, de Minas Gerais, e no Brasil temos um curso lá, bacharelado, que é o curso de Sistemas de Informação, que ele é um curso voltado para TI como um todo, mas ele é um curso que ele busca ser um curso mais genérico, então, tanto ele busca formar tanto pessoas que vão para a área mais técnica, quanto pessoas que vão para a área mais gerencial dentro do processo de software no geral. Então, eu estou dizendo isso porque nós temos outros cursos que são mais focados especificamente na área técnica, como ciência da computação, por exemplo, que é estritamente mais técnico. Verdade. E tem uns mais Isso. voltados no mercado, que é tipo análise, desenvolvimento de sistema, não é? É um curso mais direto na tecnologia ali, mais para desenvolvimento, mais Exato. curto. Depois surgiu alguns que eles chamam, assim, a nomenclatura, não sei se ainda é a mesma, mas eram chamados tecnólogos, que são cursos menores, geralmente de 1 ano e meio, que vão bem focado em uma, em um ramo dentro da tecnologia, por exemplo, desenvolvimento web, então é bem focado no Uhum. desenvolvimento web. Jornada com tecnologia começou mesmo quando eu entrei para a faculdade, para esse curso. Eu não tive, diferentemente de muitos colegas meus que começaram desde pequeno já desmontando o computador e começando com a aventura por ali. Eu até a entrada mesmo para a faculdade eu estava muito em dúvida se eu, por exemplo, nessa altura eu já trabalhava numa empresa no setor administrativo, fazendo serviços gerais, e eu estava queria começar a estudar, mas estava muito na dúvida se eu ia, por exemplo, para administração ou se eu ia para esse curso de sistemas de informação, mas até então é porque eu queria sistemas de informação, porque eu gostava de mexer no computador, de trabalhar ali com o computador, mas ser Word, Excel, a internet estava bem no início ainda. E aí, nessa altura, quando comecei a me preparar para o vestibular, conversei com algumas pessoas e tive boas pessoas, graças a Deus, Deus colocou boas pessoas no caminho que me direcionaram para essa linha, falou, vai para a informática, que eu acho que isso vai crescer muito e tal. E aí eu decidi entrar para o curso, e durante o curso eu vi mesmo que era algo que realmente eu gostaria de fazer assim, para a minha vida profissional. E depois que eu terminei esse curso, só para fechar essa parte um pouco de formação, como eu disse, esse curso ele é um curso muito amplo, muito genérico, então você pega desde linguagem de programação, desde arquitetura de computadores, quanto
estatística, por exemplo, disciplinas como estatística, disciplinas como Administração? gerenciamento, administração, gerenciamento de projetos, então era muito amplo, assim. E desde que eu entrei na área, eu já tinha para mim que o meu foco seria mais para o viés mais técnico. Então, depois que eu terminei a formação e que já estava no mercado trabalhando, eu decidi fazer uma pós-graduação em engenharia de software, que aí é uma formação já, é uma pós-graduação focada mesmo no processo de engenharia de software, que é bem focado mais na parte técnica. Apesar de trazer também ali partes do processo, obviamente, principalmente processos ágeis, mas o foco é bem o desenvolvimento de software. Então, E vai a minha fundo, né? formação é essa. Deve ir a fundo, né? Sim, Eu ia te perguntar uma coisa, Tiago. Dessa experiência que tu teve dentro da universidade, né? Da tua formação acadêmica, tem coisas que tu traz até hoje, ou seja, que tu aprendeu coisas realmente valiosas durante esse período, eh, e que tu até hoje, né, traz esse conhecimento para aplicar nos projetos, ou o teu conhecimento ele foi sendo construído, a maior parte depois na tua experiência prática em projetos? Como é que é isso? Eu quero saber, no fundo, o que é que realmente se aproveitou durante desse período acadêmico. certo. É uma boa questão. É difícil, às vezes, você fazer essa relação, porque, por exemplo, eu tive duas matérias de cálculo, por exemplo, que era o cálculo 1 e cálculo 2. E se você olhar, não são coisas que você aplica diretamente no seu dia a dia como desenvolvedor ou como tech lead ou um arquiteto, mas são disciplinas que te ajudam a melhorar o seu raciocínio lógico, por exemplo. Verdade. Então, eu acho que isso é uma das coisas que você traz de uma formação mais aprofundada como essa, e outras são mesmo conceitos, aí já para o lado mais técnico mesmo, conceitos que hoje em dia nós usamos e muitas vezes você nem sabe que está usando, como redes, como os compiladores funcionam. Então, tive uma disciplina de compiladores, esse tipo de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, tudo isso te traz um conhecimento que não necessariamente você vai utilizar no seu dia a dia, na prática, enquanto está desenvolvendo, mas aquilo te ajuda a entender todo o arcabouço tecnológico que está envolvido na solução que você está construindo, ainda que você trabalhe só no nível mais elevado. Eu acho que isso te faz um profissional mais completo e te ajuda a criar soluções melhores. Com certeza. Faz sentido. Mas eu acho que hoje em dia, como as coisas evoluíram tanto e nós temos tanta informação disponível, eu vejo muita gente fazendo o caminho inverso, e eu não vejo problema nenhum com isso, que é começar já ali nessa camada de aplicação, ou seja, começando já a aprender a desenvolver, sem ainda essa base de conhecimento. E depois, a partir daí, a pessoa vai se aprofundando nesses outros conhecimentos, vai pelo menos tendo uma base desses outros conhecimentos. E eu acho que não foi o caminho que eu fiz, mas conheço pessoas que fizeram esse caminho e que funciona também. Eu acho que no fim, traz o mesmo resultado. Sim, eu considero que eu fiz esse caminho. O meu curso também foi bacharelado em Sistemas de Informação, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mas eu cursei, acho que o segundo período, só até o segundo período, então não cheguei muito longe. Mas tive matemática discreta, teve lá algumas administração, programação de uma forma mais simples, eu acho, lógica de programação, acho que talvez era essa cadeira com Python, mas não fui muito longe no curso. Eu considero que eu fiz esse caminho. Eu comecei no mercado de trabalho, já foi com OutSystems, e depois fui me aprofundando em alguns conceitos. Sim, às vezes poderia ser assim um pouco. Esse conceito, como é que roda um servidor web? O que é um servidor web, como é que ele funciona e como é que é a configuração dele por trás? Quando eu me deparei com isso pela primeira vez, já eram alguns anos aí de experiência no mercado de trabalho, e eu, sim, tive que descobrir ali na hora, fui descobrindo, etc. Também funcionou. Acho que para mim a grande diferença
Também vai depender, também não é vai depender do mercado, do momento do mercado de trabalho. Mas a diferença muitas vezes é por algum desses cursos serem muito longos, né? 5 anos, 7 anos, nem todo mundo, cinco anos ou 4 anos, nem todo mundo durante esse período vai poder estar se dedicando e não estar trabalhando, digamos assim, né? Então, se eu já começo trabalhando, ganhando experiência e depois eu consigo investir para me aprofundar mais, talvez numa educação mais formal ou menos formal, para mim a grande diferença está em já ir fazendo algum dinheiro com aquilo, já ir trabalhando, já ir agregando valor no mercado também, né? E acho que nem todo Claro. mundo tem essa possibilidade. Claro, também, ou como normalmente as pessoas fazem, pode ser esse o teu caso também, e conciliando um trabalho com o estudo, mas um trabalho em uma outra área, não é? Que é também bastante complicado de se conciliar. Mas sim, acho que os dois caminhos são válidos. Foi mesmo o meu caso, já trabalhava, eu trabalhava durante o dia e fazia o curso à noite. Então foi uma época puxada, foi difícil. E eu lembro de uma coisa que eu lembro do professor que eu tive no logo no primeiro semestre, né, numa das primeiras aulas, que era um professor de algoritmos, que era lógica mesmo, ensinando lógica, ensinando algoritmos sem linguagem ainda, Uhum. aquele passo a passo, como resolver problemas com algoritmos. E assim, a nossa turma muito cheia, mais de 70 alunos, e ele explicava ali um algoritmo, vamos fazer um algoritmo para trocar uma lâmpada, por exemplo. E ele lá Uhum. colocava os passos no quadro, e ele era muito engraçado, que ele parava e falava, gente, olhava, parece que ele mesmo se assustava com a quantidade de alunos, ele virava para a sala e falava, gente, isso aqui ó, é a base, isso aqui é a base de tudo daqui para frente. Então, se você não entendeu isso aqui, pensa bem, vai para casa agora, pensa bem, de repente é o caso de você mudar para o curso de enfermagem, porque se não Caramba, entender isso aqui, você não vai para frente. pegou E pesado. achava muito engraçado isso. Mas era realmente uma das coisas que eu disse que é a base, assim, para você ir, principalmente para essa Pois lá, é, parte mais técnica. Se você não tiver lógica, realmente é uma coisa complicada. é verdade, com certeza. Mas, assim, eu concordo contigo. Eu acho que esse outro caminho, principalmente hoje em dia, porque na minha época, quando eu fui para entrar no mercado de trabalho, ainda se exigia muito o diploma Sim, universitário. Isso também verdade, já estamos no outro cenário que hoje até a experiência conta muito mais do que um diploma formal. Então, fazer verdade. esse outro caminho hoje é muito mais comum do que era na minha época. Estou me sentindo velho de novo na minha época. Bacana. Depois desse período da universidade, como é que foi a tua primeira experiência no mercado de trabalho? Como é que foi aí? Primeiro estágio, talvez? Primeiro trabalho? Como é que foi? Com que tecnologia? Tu se lembra? Lembro, lembro. Então, eu dei muita sorte nisso, porque essa empresa quando eu comecei a estudar, eu já trabalhava nessa empresa, é uma empresa muito grande em Minas Gerais, na área de planos de saúde, não só em Minas Gerais, no Brasil como um todo, seguros de saúde. E eu comecei o curso e continuei trabalhando nessa empresa, na área administrativa, como trabalhava. Mas chegou um momento que, não me lembro exatamente em qual período, mas chegou um momento que estava já começando a pesar a questão do estágio, precisava de ir para o mercado. Mas aí eu, conversando internamente, que já tinha ali, eu já estava no momento que eu ainda trabalhava, vamos dizer, numa área de negócio da empresa, mas eu Uhum. já fazia uma interface com a área de tecnologia, ou seja, eu era a pessoa da área de negócio que conversava com a área de tecnologia para poder fazer as requisições, para poder fazer os testes, enfim, eu já fazia testes das, das melhorias dos novos sistemas que fazíamos, então eu já tinha ali um contato. E aí esse network foi crescendo a ponto que eles me aceitaram lá como para entrar na área, fazer mesmo a transição da área de negócio para a área de TI. E isso foi como o meu estágio. Então, eu não precisei sair da empresa que eu já estava a trabalhar para ir para efetivamente para o mercado procurar algo para fazer o estágio. Então, foi Bacana. assim que foi muito bom para mim, porque eu já conhecia todo a empresa do ponto de vista de negócios, Sim. já tinha ali começado
de certa forma, eu já estava trabalhando em algum aspecto de TI, porque como essa área fazia a integração com a área de TI, os pedidos, eu era responsável por fazer os pedidos, então era meio que uma especificação do que a gente Uhum. queria. Já estava trabalhando muito com coleta de requisitos e especificação de requisitos, que já faz parte, né, do processo de desenvolvimento. Tu já mandava ali com E metade do código pronto. Já mandava para eles, acho que puxa ele para cá. não chegava tanto, mas já ia com uma especificação que eles já viam que era a especificação de alguém que conhecia o Que tava processo, não era uma conseguindo fazer a especificação de um ponte, né? usuário. Que tava conseguindo Exato. fazer realmente a ponte entre o negócio e a área do TI. Ainda era um processo de desenvolvimento que a gente chamou de waterfall, né? Que não era esse processo de user stories mais pequenos, era mesmo casos de uso que você descrevia completamente qual era o caso de uso e quais são o caso principal e os casos de exceções. Então, eram geralmente documentações muito mais extensas do que nós temos hoje em dia. E eu já fazia tudo isso, e depois também, quando a coisa ficava pronta, eu também já era responsável por conduzir os testes. Então, eu já estava, ainda que não era dentro da área de TI, eu já estava trabalhando, de certa forma, com TI ali. Bem bacana. Mas fazer a transição para a área de TI foi muito bom para mim também, porque, primeiro, eu consegui suprir essa necessidade do estágio, que era uma necessidade para conseguir me formar efetivamente, e porque aí realmente depois, e além disso, obviamente, eu comecei a viver ali um ambiente de TI mesmo, né? Conhecer outros roles de TI e o processo como um todo. E por ser uma empresa muito grande, é uma empresa também do ponto de vista tecnológico muito interessante. Eles têm milhões de clientes, então é um número de dados, um número de aplicações muito grande. Então foi assim uma escola para mim aquilo, colocando todos os conhecimentos que eu tinha adquirido na faculdade, colocando em prática e aprendendo muito mais ainda na prática também. Do ponto de vista tecnológico, o que tinha lá? Era um ambiente majoritariamente baseado em servidores Linux, com bancos de dados Oracle, e aplicações, camada aplicacional feita em Java. Esse era o 90% do arcabouço tecnológico. Havia também algumas aplicações rodando em .NET, mas geralmente esses casos eram casos de produtos que a empresa adquiria e colocava para rodar no ambiente. O que era desenvolvido mesmo em-house, 90% era com Java. E é isso, assim, como disse, tinha um grande número de aplicações, então tinha diferentes oportunidades de aprendizado ali dentro desse contexto tecnológico deles. E por ser uma empresa muito grande, por ser da área que é de plano de saúde, eles tinham também uma necessidade muito grande de investimento em infraestrutura. Então, eles tinham uma infraestrutura on-premise muito robusta, ou seja, todos os sistemas eram sistemas construídos para rodar em uma infraestrutura de alta disponibilidade. Então, era sempre com replicação, sempre pensando em sistemas pensando sempre no pior caso, que se algo vier a correr mal, você tem uma forma de manter o sistema de pé, ou seja, alta disponibilidade. Então, isso também foi algo que eu aprendi muito do ponto de vista de infraestrutura também. Bacana. Já usavam tipo conceitos assim, microserviços, esse tipo de coisa para essas aplicações? Fiquei pensando aqui, como tu disseste, que tinha muitas aplicações, etc. Houveram ondas assim dentro dessa empresa. Eu trabalhei no total lá por 13 anos lá. 13 anos. Caramba. Mas assim, 13 anos contando todo, né? Inclusive a área. Administrativa. Deixa eu pensar aqui quanto tempo que foi de TI. Eu acho que foi mais ou menos 8 ou 9 anos de TI, mais ou menos, desses 13. Uhum. Mais ou menos isso.
E houve mesmo, sim, isso por isso que eu falo que foi mesmo uma grande escola para mim, porque houveram ciclos, assim, tanto do ponto de vista de processo, quanto do ponto de vista tecnológico. Porque, como o que eu citei anteriormente, do ponto de vista de processo, quando eu comecei lá na TI, era do processo de desenvolvimento waterfall, então desenvolvia tudo. Às vezes você tinha sistemas que pode parecer exagero meu, mas a documentação era o mesmo livros de páginas de documentação do sistema. Isso parece história, mas é verdade, eu vivi isso. E às vezes os problemas com isso que as pessoas contam hoje eram reais, era que dava tanto trabalho para criar o documento que quando você ia Para desenvolver, atualizar, né? aquilo já mudou, o Já requisito já mudou. mudou e ninguém atualizava. Aí você tinha que primeiro atualizar o documento para depois voltar para. Então, isso é algo que o processo ágil veio para minimizar, pelo menos. Tem os seus problemas também, mas veio para minimizar, pelo menos. Às vezes falta descrição demais também, né? Às vezes é só um. Às vezes a pessoa acha que ágil é o Go Ross Go Extreme, Rossi. né? Go Rossi é Não é boa. nada, é outra vibe. Com relação à sua pergunta, né? Isso foi, por exemplo, desse ponto de vista de processo, houve muita evolução, eu consegui aprender muito com as diferenças. Agora, do ponto de vista tecnológico, também houveram ondas. Então, logo quando eu comecei, por exemplo, os sistemas era baseado eles tinham um grande ERP que rodava basicamente tudo em banco de dados. Então, você tinha história de Hum, procedures muito grandes ali, onde estava acoplado toda a regra de negócio, e isso gerava muito problema porque estávamos começando a tirar os sistemas, parte desse ERP, e transformá-los em aplicações web, e isso trazia problemas porque as regras de negócio estavam encapsuladas todo dentro do banco de dados e muitas vezes tinham que ser replicadas, por exemplo, na camada web, ou então você tinha que fazer a camada web se comunicar diretamente com essa história do procedure. Então, esse foi uma primeira vibe. Então, estávamos totalmente longe de microserviços. Depois tivemos uma onda de evolução já sobre isso, que foi criar uma camada de serviços, mas ainda pensando no SOA, que ainda não eram microserviços, eram serviços sim. maiores, voltado para negócio. Foi quando veio mesmo aquela vibe de SOA meio que global. Por exemplo, quando a gente fala em no Thriller Canvas e a divisão ali dentro do Thriller Canvas, não pode ser considerado microserviços porque eu não tenho uma divisão dos servidores, né? Mas é considerado um SOA, talvez, né? Service Oriented. Pode ser, pode fazer uma analogia com o SOA, assim, uma separação, pelo menos, do ponto de vista de negócio, assim. Sim, sim. Então, com isso também nos levou a mudanças tecnológicas também, ou seja, precisávamos de criar um barramento de serviços que seria responsável por fazer essa transição, a exposição desses serviços para as aplicações web. Isso tudo trabalhando muito com SOAP, né? Ainda não se tinha muito REST. Eu trabalhei fortemente nesse barramento, foi uma escola de aprendizado assim, para mim gigante. Eu ainda estava, praticamente não conhecia esse mundo de serviços. Você fazer uma chamada e pegar os dados, as lógicas estavam mesmo encapsuladas dentro da aplicação antes disso. Uhum. Não tinha reuso dessa lógica. Aí, para depois chegarmos como o mercado tecnológico for evoluindo, a empresa também ia evoluindo, começando a aí, quando eu estava lá, não chegamos a ter um arcabouço de microserviços na sua essência, como um microserviço purista, Sim, pregado isolado, para ser independente, totalmente né? isolado. Exatamente. Não chegamos a ter isso, principalmente por causa da dependência ainda com bancos de dados. O legado estava todo no banco de dados, então nós chegamos a ter microserviços isolados do ponto de vista aplicacional, mas não todos eles ainda Consumia do possuindo o mesmo mesmo banco de banco. dados. Né? Entendi. Uhum. Então, foi uma outra. Quando esse movimento aconteceu, eu já estava praticamente de saída de lá.
E lá também foi quando eu comecei a... Teve um momento que entrou também a OutSystems. Minha primeira experiência com OutSystems foi no final da minha jornada lá, ainda nessa mesma empresa. A empresa estava passando por um... Na verdade, o mundo todo estava passando por uma... O mundo, eu estou sendo muito Isso foi abrangente no quando? Brasil. Isso foi Do 2017. 2017. 2017. Uhum. Estava se falando muito no Brasil, no geral, da transformação digital, que as empresas tinham que ser mais rápidas para conseguir responder rapidamente às necessidades externas, né? E foi quando, nesse momento, eu já tinha feito muitas transições dentro da empresa, eu já tinha, quando eu entrei para fazer um trabalho de analista de TI, que era um cargo que existia na época, que você fazia um pouco de desenvolvimento, mas muito mais especificação ainda. Sim. Depois passei um pouco pela área de infraestrutura, aí eles tinham mesmo uma área responsável por gerenciar todos os servidores, por manter as performances das aplicações, por monitorar as aplicações. Passei por Uhum. essa área também. E depois passei para a área de arquitetura, que era a área que tinha interação com todas essas outras, inclusive com a área de segurança. Essa empresa tem uma área específica de segurança robusta. Nós podemos falar um pouquinho mais disso quando entrarmos no tema. Mas aí na área de arquitetura, eu fazia interface com, ou seja, o arquiteto acaba por tendo que juntar tudo, né? E quando chegou essa necessidade de transformação digital, de evolução disso, um dos nossos superintendentes na época trouxe a OutSystems como uma opção. Um dos arquitetos do nosso time, não fui eu, fez a avaliação mais profunda disso, ou seja, participou das POCs, participou da avaliação técnica, e nós depois, um conjunto, tinham 3, 4 arquitetos na época, nos reunimos para ver os resultados e optamos por realmente recomendar a implantação da ferramenta. Foi pacífico? Como é que foi? Conta aí mais um pouquinho de detalhe Não, aí nessa. não foi pacífico. Assim, houve discordâncias, porque acaba que o papel dos arquitetos na época posso dizer que era eu e um outro, eram mais um arquiteto menos voltado para a tecnologia, ou seja, era aquele arquiteto, vamos dizer, tentando colocar em roles um enterprise architect, ou seja, o cara que olha para a visão de negócio da empresa, o que a empresa deseja alcançar Certo. a longo prazo e traz aquilo para dentro da TI para tentar ajudar nesse planejamento como um todo, fazendo a parte da TI para ajudar a empresa a atingir aquilo. Os outros 2 arquitetos tinham um viés mais técnico e eles eram muito voltados para a tecnologia Java. Eles, na opinião deles, era possível atingir o que a empresa queria mantendo uma stack Java, desde que a empresa fizesse alguns movimentos internos para ajustar em termos de processo, para ajustar em termos de equipe, inclusive, até trazer equipes mais especializadas para se conseguir atingir o mesmo objetivo. Então, houve sempre o balanceamento, mas o nosso grupo, na verdade, dá a opinião, mas a decisão acaba sempre vindo de cima. E Sim. os próprios gerentes da época estavam muito inclinados a adquirir a plataforma, porque já havia casos de sucesso de uma outra empresa na mesma cidade, mais de um. A OutSystems ainda estava engatinhando no Brasil, mas já havia casos de sucesso que eles já tinham visitado, já tinham gostado muito. Então, foi uma junção de todos os fatores que fez com que a empresa contratasse a plataforma. Uma pergunta, Tiago. Como vocês tinham a visão do arquiteto, né? Vocês eram os arquitetos. Qual que seria o papel da OutSystems dentro desse ecossistema, dentro dessa arquitetura de várias tecnologias que tinham? Ou seja, ela viria substituir o Java realmente ou seria complementar, e o Java ficaria com back-end, serviços?
chegaram a discutir, tipo, qual era realmente o papel, onde é que o OutSystems se encaixaria dentro daquela arquitetura? Sim, sim, isso foi parte das discussões, obviamente, e nós sempre tivemos a visão de que a OutSystems não poderia ser utilizada, não poderia, forte, não deveria ser utilizada apenas para, por exemplo, compor o O front-end, front-end mantendo, continuar a construção, por exemplo, de novos serviços em Java. em Java para se fazer somente o front-end em OutSystems. Não Não era algo estaria tirando o total valor, né, da plataforma. exato, é um investimento que não fazia sentido em ir por essa linha. Mas, por outro lado, a gente era um cenário de incerteza. A gente não, naquele momento, somente com a avaliação, nós não tínhamos experiência e nem informação suficiente para dizer que iríamos substituir tudo com OutSystems. Então, o nosso direcionamento foi que traríamos OutSystems e começaríamos a construir coisas novas nesse ambiente, já pensando, tentando fazer uma base sólida para que, se o valor fosse comprovado, futuramente as coisas seriam migradas para a plataforma. Aí, então, depois disso, teve esse processo de contratação da OutSystems, eu fiz todo aquele processo de workshop, de aprendizado e tal, fizemos a implantação da plataforma, começamos a construção e a coisa foi fluindo como planejado, com seus problemas que sempre existem, né? Mas a coisa fluiu bem, dentro do possível. E aí, um pouco depois disso, em 2000, isso foi no final, como eu disse, foi em 2017, mas a implantação efetivamente aconteceu em 2018, início de 2018. E aí, em 2019, eu decidi fazer um movimento de carreira. Eu já estava há 13 anos, como eu disse, já estava há muito tempo na mesma empresa, e aí eu me senti com a necessidade de fazer um movimento para até me testar um pouco no mercado, num ambiente diferente. Aí eu saí da Unimed, fui para uma outra empresa, também de BH, uma empresa também muito grande, mas de uma área totalmente diferente, da área de logística. Já fui para trabalhar como arquiteto também, fazer parte do time de arquitetura da empresa. E essa empresa, um dos fatores que contou na minha contratação foi que ela estava também já avaliando OutSystems para fazer a aquisição. Então, foi um ponto a meu favor no processo de contratação ali. Mas acabou que depois que eu entrei, a coisa não aconteceu por questões orçamentárias, políticas dentro da empresa, a coisa acabou não acontecendo. E eu fiquei somente um ano nessa empresa. Foi um ano também que eu julgo muito interessante para mim. Existia um ambiente totalmente diferente, era um ambiente todo baseado em Windows. Então, saí do Linux e fui para o Windows, todo na virada. Era aplicações .NET, não tinha quase nada de Java. Eles usavam já muita cloud na Azure. Uhum, Eu não mencionei, mas na anterior a gente também já trabalhava com cloud, mas era AWS. Então, uhum. foi só um ano, mas também foi um ano muito interessante para mim. Também consegui, além de contribuir, é o que eu sempre busco, tentar contribuir, mas também tentar aprender. E aí, depois disso, ainda em 2019, nós decidimos, nossa família decidiu nos mudar do Brasil, e aí foi quando surgiu uma oportunidade em Portugal, para já trabalhar com OutSystems dentro da própria OutSystems. Uhum. E aí eu meio que dei um passo atrás do ponto de vista de role. Eu fui para trabalhar na OutSystems como desenvolvedor. Eu não era funcionário da OutSystems, era um contratado externo, mas comecei a trabalhar dentro da OutSystems, trabalhei lá, deixa eu tentar lembrar aqui quanto tempo foi. Depois da pandemia eu fiquei meio perdido com essas questões de datas, mas eu acho que foi quase 2 anos na OutSystems. Foi quase 2 anos na OutSystems, mas lá dentro eles fazem muito um movimento dos recursos internos que eles têm. Então, acabou que eu entrei para trabalhar no time da Forge, da comunidade, onde baixamos os componentes. Boa. Trabalho... O que que trabalha, o que que faz o time da Forge? Constrói a aplicação que roda a Forge, é isso. Pra gente Exato, exato. publicar os componentes lá. Não é construindo componentes novos. Não, é mantendo
o website da Ford, que é uma aplicação OutSystems ali. Ali eles têm sempre Sim. mudanças, ou seja, o site já está pronto, né? Mas sempre tem melhorias para serem feitas naquilo. A OutSystems vai mudando, vai lançando, a plataforma mesmo vai lançando features novas, isso tem que ser refletido lá. Por Uhum. exemplo, um exemplo bem básico, mas tem OutSystems 10, eles lançam OutSystems 11. E aí você tem que refletir isso lá como um novo filtro para conseguir filtrar os Sim. componentes, coisas desse tipo. E estava também, a OutSystems nesse momento estava com um movimento de, pensando à frente, que o Ford seria substituído por uma nova ferramenta que eles chamavam de Marketplace na época. Hum. Então, nós estávamos, não, essa equipe não só mantinha o Ford atual, como também construía O essa Marketplace. esse novo Marketplace, que Poderia acabou envolver não vingando. um cachezinho aí para quem quisesse criar componentes pagos, talvez. Tinha várias ideias, essa era uma delas, sim. Isso não acabou vingando porque depois a OutSystems mudou o direcionamento com o ODC, por exemplo, que agora, não sei o nome, nem lembro o nome, acho que é o Marketplace, mas está dentro lá do ODC Portal, né? Então, o Uhum. Marketplace que a gente construiu na época acabou por morrer sem nascer. O pobrezinho. Então, eu Tinha, fiz alguns papéis ali. Desculpa, Dislava. tinha potencial, tinha potencial. Era bonito, era React, em vez que roda lá hoje ainda é um traditional. É isso, pô, entendi. Então, eu participei dessa equipe. Depois, me fizeram uma transição lá dentro para uma outra equipe, que foi quando estavam trabalhando fortemente numa versão do Service Studio. Aí, você vai lembrar, nós tínhamos antes uma versão do Service Studio que só rodava para Windows, não existia uma Certo. versão para Mac. Então, e a OutSystems estava trabalhando muito forte para lançar essa versão, que na época eles não chamavam de híbrida, que é o mesmo código gera um build, gera um executável que roda em Windows e que roda também no Mac. E esse projeto era muito importante para a OutSystems, principalmente porque a OutSystems queria crescer muito no mercado norte-americano, né? E lá o uso de Mac é gigante. Então, a OutSystems perdia notoriedade por não ter uma IDE que rodava em Mac. Então, isso era um Uhum. projeto prioritário para eles na altura. O Service Studio é construído em quê? Eu não tenho certeza. Tem uma série de tecnologias ali dentro, mas em termos de linguagem de programação, é .NET. É C Sharp, .NET, como C ele programa Sharp. .NET. É. Uhum. E aí foi por isso, inclusive, que eu fui movimentado para essa equipe, porque devido essa minha experiência anterior de um ano, que eu trabalhei um pouco com .NET no ambiente Windows e com C Sharp, eles estavam pegando todo mundo mesmo que eles tinham lá dentro, que tinha algum conhecimento de .NET para poder ajudar a alavancar essa entrega que eles precisavam fazer. Uhum. Então, eu trabalhei ali um tempo, e aí eu meio que nesse período deixei de novo de usar a plataforma em si, comecei a trabalhar na IDE, foi muito interessante também entender como é que aquilo funciona. E depois, por último, ainda dentro da OutSystems, eu fiz um movimento para trabalhar na área de serviços deles, que eles também têm serviços, você pode contratar a OutSystems para desenvolver uma aplicação para ti, por exemplo, ou para fazer um architecture assessment, por exemplo, ir lá e olhar para sua fábrica e dizer o que pode melhorar, o que Uhum. ajudar a empresa com isso. Então, eu fiz meu último movimento dentro da OutSystems foi esse. Fiquei lá algum tempo, trabalhei como tech lead em projetos mesmo para o cliente. Geralmente, esses projetos acontecem quando a OutSystems faz a venda, né? Vende a plataforma, já vende com um MVP, para se Sim. entregar a primeira aplicação para a empresa, né? E, além disso, nesse período, eu fiz também alguns assessments de arquitetura para alguns clientes também. Então, também foi bem legal. Depois disso, eu recebi uma proposta para sair, para ir para um outro projeto. E foi quando eu comecei a trabalhar mais como um consultor mais isolado, assim, sem estar associado a nenhuma empresa. E eu trabalhei em diferentes projetos nesse período, em diferentes países aí, seja para mobile ou para React.
A gente chegou até a trabalhar junto também, né, Thiago? Lá nos Pois é, Emirates. Ah, foi numa dessas que nos esbarramos aí, né? foi bacana também. Foi uma boa experiência trabalhar contigo. Consegui aprender bastante. Muito bacana, Thiago, toda essa tua jornada, né? Como a gente falou agora, a gente já se cruzou aí também nesse caminho, trabalhamos juntos. E eu queria agora entrar no nosso tópico específico aqui do nosso episódio, que é segurança. E queria te perguntar, dentro desses projetos onde tu passou, né, onde tu participou, dentro do teu conhecimento também na área de tecnologia, o que é que tu acha que é o papel fundamental ali, a importância da preocupação com a segurança nessas aplicações, no desenvolvimento de software como um todo? Não digo nem em OutSystems, mas de uma forma mais ampla. Por que que deveríamos nos preocupar com a segurança, né? Por que que ela é tão importante, na tua opinião? Assim, a gente parece até óbvio, mas às vezes a gente não para pensar nisso, mas o quanto que o uso de sistemas tem crescido, muitas coisas que antes só fazíamos de forma manual, com papel, e tinham processos internos gigantes para se executar, estão se transformando em sistemas, ou muitas vezes sistemas que rodavam somente ali dentro da empresa estão passando a rodar para fora da empresa, principalmente com o advento dos trabalhos remotos, né? Muitas empresas estão expondo seus sistemas para fora. Então, assim, o uso de tecnologia cresce exponencialmente. Todo mundo com o celularzinho na mão ali consegue fazer desde operações bancárias a acessar o e-mail, acessar qualquer outro app. E obviamente, com isso, o risco do uso dessas plataformas, desses sistemas, também cresce, porque uma vez que o uso aumenta, o risco também aumenta, e as oportunidades que os hackers e as pessoas que vivem dos criminosos cibernéticos estão à espera também crescem à medida que os sistemas são criados e o uso desses sistemas crescem. Então, sim, é algo que a gente deveria acompanhar, né? Então, o número de desenvolvedores cada vez cresce, o número de pessoas que desenvolvem software cada vez cresce, mas o número de pessoas que são especializadas em segurança não acompanha esse número. Então, por exemplo, quando você me chamou, até comentei, pô, eu posso falar de segurança, mas eu não sou um especialista em segurança. Há formações específicas para a segurança da informação, que é um tema muito amplo, mas eu acho que dentro dos times, nós, como desenvolvedores ou arquitetos ou qualquer role, temos que trazer segurança para dentro da conversa, para dentro do projeto, independente que você não tenha um especialista dentro do seu time. E durante a minha jornada, eu tive muito contato com segurança, porque essas empresas que eu trabalhei, por exemplo, no Brasil, as duas que eu mencionei, uma tem uma natureza de dado muito sensível, que são dados relacionados à saúde. Verdade. Então, são dados sensíveis, então isso já traz já chama a atenção para a necessidade de segurança forte. E a outra empresa era uma empresa era uma empresa da área de transportes que trabalhava muito com licitações do governo, com valores altos de investimento por parte do governo. Então, existia uma necessidade de segurança para um outro viés, que era uma segurança antifraude, para não vazamento de informações do governo. Não eram informações pessoais, no caso, era um outro tipo de risco. E nessas duas empresas, como eram empresas muito grandes, eram empresas que tinham áreas de segurança, específicas de segurança, que faziam acompanhamento do arcabouço de segurança da empresa como um todo. Uhum. Mas ainda assim, essas empresas, mesmo essas empresas que têm essa área de segurança, elas não conseguem acompanhar o número de projetos que essa empresa geralmente tem. Então, desde o início, o que a área de segurança faz muito é tentar conscientizar os times internos da necessidade de se olhar para a segurança, ainda que você não seja especialista, que você consiga colocar ele no seu processo, colocar ele no processo de desenvolvimento, porque aí cada um consegue dar a sua contribuição e
consequentemente, você diminui o risco. E aí que, quando começou a se falar muito de DevOps, que é fazer o ciclo completo, colocar a operação e desenvolvimento conversando, fazendo a voltinha sempre com uma integração mais, os times mais próximos, né? Na verdade, a gente devia falar muito mais de DevSecOps, que é o time de desenvolvimento com o time de segurança e com o time de operação, sempre trabalhando em conjunto aí, porque a segurança é tão importante quanto o desenvolvimento puro e quanto a operação dos projetos e dos sistemas. Verdade. E é pouco falado, né? De fato. No ciclo ali do desenvolvimento, se pensa nos requisitos, se pensa na implementação, no código, mas pouco se fala em quais são as vulnerabilidades à volta daquele requisito, quais preocupações de segurança que se deve ter, né? Normalmente esse time de segurança mais tradicional, digamos assim, ele vai se preocupar na questão da rede, né? Do acesso a alguns servidores, mas a nível aplicacional, ainda acho que realmente, como tu disse, concordo contigo, as aplicações crescem exponencialmente, a gente está sempre desenvolvendo novos softwares e não há, acho que a preocupação que deveria ter, né? Não tem a preocupação adequada para qual é o nível de segurança daquela aplicação que eu estou construindo, né? Quais são ali os pontos de vulnerabilidade que eu tenho que me preocupar. Então, acho que trazer isso para nós, desenvolvedores, digamos assim, também para o dia a dia, no limite, dependendo do tamanho do projeto, trazer uma pessoa também para estar junto no ciclo de vida todo. Eu nunca tive essa experiência, mas é algo que parece ser muito interessante, né? O DevSecOps deveria ser algo fundamental aí para grandes projetos. Isso, obviamente, não é algo que se vê em todos os projetos, em todas as empresas, depende muito, obviamente, isso requer um investimento, depende muito do tamanho da empresa, da natureza do negócio. Eu tive a sorte de passar por essas duas empresas que tinham isso muito forte. E agora, no projeto atual que estou também, estou no projeto dentro de um banco, então também, obviamente, tem uma preocupação grande com segurança, também há um time de segurança, um time de compliance, tudo envolvido. Mas as empresas que são menores, que não têm esse time de segurança, faz parte, deve fazer parte de todos os outros que estão envolvidos, essa preocupação, essa necessidade de se tratar ali de requisitos de segurança. E como você mencionou bem, muitas vezes o time de segurança, o que eu trago da minha experiência, que o time de segurança, primeiro nós podemos falando de segurança de uma forma mais ampla, a gente pode dividir a segurança em várias camadas. Você Certo. tem segurança lá a nível mais técnico, a nível da própria infraestrutura, como você mencionou, a rede, se geralmente você tem uma rede mais fechada para aquilo que precisa ser fechado, uma rede ampla para aquilo que deve ser aberto. Então, tem essa primeira camada, tem uma camada ali ainda a nível de infraestrutura, mas é um nível acima, a nível de servidores aplicacionais mesmo, então, configurações dos servidores, quais portas estão abertas, quais são os protocolos utilizados, então, é um Perfeito. outro nível. E depois você chega no nível aplicacional, que aí o seu código tem que oferecer também mecanismos de segurança. E isso tudo trabalha de forma integrada, porque o objetivo é que, se por algum motivo um atacante conseguir passar pelo seu código, talvez ele tenha uma restrição no servidor aplicacional que já consegue limitar aquilo. Talvez não consiga evitar o ataque, mas consiga limitar o estrago que aquilo possa causar. Sim. Então, esse é um ponto importante quando a gente fala de segurança. Segurança é um assunto amplo. E do outro lado não técnico, que eu via muito time de segurança fazendo essas empresas grandes, como eu disse, ainda tendo um time de segurança, eram recursos escassos, não conseguia Acompanhar tudo, né? acompanhar tudo. Então, esses times acabam por fazer um trabalho muito de conscientização mesmo das empresas, dos funcionários. Então, Uhum. desde conscientização, desde funcionários não só da área de TI, funcionários comuns da empresa, porque Certo. eles também são portas de entradas para ataques.
quanto para dentro dos projetos de TI mesmo, conscientizando. Não consigo acompanhar de perto, mas olha, presta atenção nisso, ou olha aquilo, pelo menos dando um direcionamento para os times. Então, as empresas que são menores, que não têm esse time de TI, eu considero que não tem esse time de segurança, eu considero que a perda em si não é tão grande, porque como é uma empresa menor, eles também não têm essa necessidade tão grande de conscientização, você tem um universo menor. Acaba que o trabalho em si de nós como desenvolvedores acaba sendo o mesmo, que é tentar pensar em segurança também enquanto se desenvolve, enquanto se faz o design de software também. Perfeito. Uma falha na segurança pode prejudicar muito a empresa, né? Tanto financeiramente, quanto até a gente trocava uma ideia aqui antes, né, do papo, a questão da imagem da própria empresa, né? Então, houve uma falha de segurança na empresa X. Há um problema aí na imagem, né, que aquela empresa passa, a confiabilidade daquela empresa para os seus clientes, etc. Então, pode ser prejuízos financeiros, pode ser prejuízos, né, de imagem, enfim, pode ser algo muito perigoso para a empresa, né? Sim, bem lembrado. Assim, no final das contas, as empresas visam o lucro, né? Então, no final da ponta, acaba que o impacto vai acabar sendo, de alguma forma ou de outra, financeiro para aquela empresa. Mas, como você mencionou, por exemplo, um impacto na marca, vamos imaginar um site que é muito acessado, por exemplo, de uma marca qualquer, eles nem consigam hackeá-lo a ponto de ou roubar informações ou manipular os dados que eles estão, mas conseguem jogar o site abaixo, por exemplo, e aquilo vai fazer com que as pessoas que queiram acessar aquele sistema, em vez de que ele está fora, que ele pode afetar negativamente a marca, e isso, por exemplo, para empresas que são listadas na bolsa, por exemplo, afetando a marca, diretamente impacta no valor de mercado daquela empresa. Em alguns casos mais diretamente com dinheiro mesmo. O mesmo cenário, por exemplo, numa empresa de e-commerce, por exemplo, que tem seu site abaixo na Black Friday, por exemplo, quando eles esperam mais volume de vendas. Isso faria um prejuízo direto. E multas também, né? Também tem as multas GDPR, se vazar dados sensíveis, coisas desse gênero. Alguns ataques ou alguns problemas de segurança que chegam a ser explorados podem causar mais de um prejuízo, como você bem disse agora. E além de gerar uma multa, por exemplo, eu tenho um dado vazado pela empresa X, eu processo essa empresa e tenho um ressarcimento por uma multa, por um processo, ou o próprio governo emite uma multa para aquele vazamento. Mas, além disso, esse vazamento em si também afetou a marca da empresa. Sim. Então, nós tivemos um caso no Brasil de um banco, por exemplo, que foi um banco digital, que, se eu não me engano, foi em 2018. E foi um caso bem interessante, que depois que o hacker, e nesse caso foi um caso mesmo de invasão, o hacker conseguiu invadir o sistema, conseguiu obter dados muito sensíveis, cartão de crédito, até imagens de cheque ele conseguiu obter. E o mais interessante é que o hacker, depois de efetuar o ataque, ele publicou um manifesto dizendo como ele fez aquele ataque. Então, foi um ataque assim, de meses, ele ficou meses explorando, entendendo a infraestrutura do banco e esperando uma oportunidade. E a oportunidade veio através de um funcionário que acessou um recurso indevido e foi a porta de entrada para que ele conseguisse acessar a rede e efetivamente fazer as outras etapas do ataque. Então, por isso que todo o processo de conscientização também é importante. Verdade. Pontos como esse, empresas grandes trabalham muito nesse sentido de conscientização, porque uma simples instalação indevida, um acesso mesmo a um e-mail mal intencionado pode causar sérios danos.
Verdade. Tem até o tal da engenharia social, né? Se não me engano, é assim que se diz. Que até o hacker vai lá, conversa com a pessoa, tenta obter algumas informações dela, como quem não quer nada, e usa aquela informação. Exato, Isso é exato. sinistro, né? A gente pensa que não existe, mas tá aí os crimes cibernéticos. Existem Acontece sim. muito. Sim, acontece muito. E tem um outro viés também que nós vamos muito sempre por esse caminho, e eu acho que é o correto, mas também há uma outra preocupação da segurança que não é necessariamente um ataque. Até isso acaba, há um pouco, meio que acaba entrando em duas disciplinas da engenharia de software, que é um pouco de arquitetura e um pouco de segurança, mas que é com relação à disponibilidade da informação. Segurança também trata disso, que do ponto de vista de segurança, a aplicação também tem que estar sempre disponível, tem que sempre disponibilizar, ser capaz de disponibilizar aquela informação quando o usuário necessita daquela informação. Isso nos Sim, leva para a disponibilidade. O sistema tem que estar disponível enquanto ele tem que estar, ele deveria sim, estar. Isso também, como eu disse, é um pouco de arquitetura, mas segurança também aborda isso. E também a segurança trata também de um aspecto que não é voltado aos ataques, mas com relação à persistência dos dados. Né? A segurança também trata sim. de garantir que os dados uh, são, estão em algum lugar Íntegros, né? seguro. Isso, íntegros e seguros. Imagina um cenário de apaga-se dados de forma indevida ou mesmo Uma catástrofe. a Caiu um catástrofe num data meteoro no. center. Exato. Caso pegou fogo no data center para os on-premises ou para cloud. Então, a segurança também trabalha em cima desse, como requisito disso também, de que esses dados deveriam estar preservados em algum outro canto para que eles sejam preservados mesmo em caso de catástrofes, como você disse. Entendi. Perfeito. Tudo isso é muito interessante, Tiago, e eu queria que tu compartilhasse aqui com o nosso público por onde é que eu poderia começar a pesquisar, entender melhor essa questão da segurança, né? Quais são os principais pontos de vulnerabilidade? Como é que eu posso proteger mais as minhas aplicações? Algum site, alguma recomendação assim que tu tenha para a pessoa ir se aprofundando, estudando esses assuntos? Sim, tem sim. Tem literaturas mais abrangentes sobre isso, mas o que eu costumo recomendar como, assim, como algo que deve estar nos favoritos de todo desenvolvedor é o OWASP, tem um site, o OWASP é um projeto, é o Open World Wide Application Security Project, OWASP, O-W-A-S-B. E tem um site do OWASP que é esse que eu digo que todo desenvolvedor deveria ter no favorito, porque eu acho que ele é um ponto porque assim é muito romântico dizermos que todo desenvolvedor deveria saber sobre segurança, mas na prática o desenvolvedor tem uma série de coisas que ele precisa saber para conseguir fazer o seu trabalho, que entregar o requisito. Então não Sim, adianta também romantizarmos a coisa a ponto de dizer que todo desenvolvedor tem que ser especialista em segurança, porque acaba por ser, para a maioria dos pobres mortais como nós, acaba por ser impossível. Algumas pessoas conseguem, porque ou tem um tempo a mais, ou tem um QI mais elevado, mas, no geral, os desenvolvedores têm mais foco nas disciplinas de desenvolvimento em si, assim como as pessoas de segurança não vão conseguir desenvolver um software, pois é, e cada um no no seu geral. quadrado, né? Exato, no geral. Como disse alguém, alguns saem da curva, podem fazer, mas no geral é isso. Mas esse Então, esse. conhecimento, desculpa te interromper, Thiago, mas esse conhecimento da OASP é um game changer, assim, é uma mudança, é uma virada de jogo, porque tá tudo muito bem mastigado ali, é um resumo que já te coloca em um outro nível como desenvolvedor também. Se tu tinha, Exato. eu me lembro, no passado foi tu quem me deu essa dica. James, dá uma olhada lá no OASP, eu não conhecia o projeto. E quando eu vi, caramba, isso aqui é muito interessante. E tá tudo aqui mastigadinho e bem explicado.
E isso foi uma mudança, foi uma virada de chave para mim também, esse site. E não é muito, não é que eu vou ser o especialista, mas isso já me ajudou bastante. Isso já me ajuda bastante. Muita coisa eu fazia ali, tinha aprendido, né, durante a minha jornada como programador, e vi depois aquilo ali numa literatura, numa ordem específica, né, quais pontos aconteciam mais, né, eles priorizam ali. Então, de fato, eu acho que sim, é um excelente ponto de início. Então, pessoal, se você está vendo esse vídeo, não deixa de abrir o site aí da OASP, dá uma estudada, dá uma olhada aí no site. É um site muito interessante, é um projeto open source, né? Pode-se dizer assim, um projeto aberto. Que é uma mudança de jogo. Não precisa ser um especialista, mas ter esse conhecimento já muda o jogo. É isso, assim. Por isso que eu costumo, quando me perguntam, eu costumo recomendá-lo, porque tentar dar um overview do que é o OASP para a galera. Ah, é como se fosse uma fundação que tem, na verdade, eles têm vários projetos, né, sempre relacionados à segurança, mas eles têm vários projetos dentro do OASP, que é um projeto em si, mas tem vários mini projetos ali dentro. E um dos principais desses projetos é o OASP Top 10, que eles têm esse Top 10 traz os 10 principais riscos de segurança. Tem ele para web, tem ele para mobile e agora acho que tem ele até para low code. Eu ainda não vi no detalhe, mas eu já vi que tem ele também para low code. Então, esses top 10, ele já te dá um direcionamento para você, é o que eu disse um pouco no início, você olhar para esse top 10, você está já tratando dos principais problemas que atualmente envolvem aplicações, vamos falar da web, por exemplo. Porque eles tratam, como é que eles chegam nesse top 10, né? É uma fundação que recebe informações de grandes empresas, de várias grandes empresas, informações de logs, informações de acesso aos sistemas, informações de vulnerabilidades que foram exploradas, e durante o tempo eles vão acumulando essas informações e depois eles analisam estatisticamente essas informações, categorizam cada uma dos problemas identificados e gera uma lista desses top 10. É uma lista que geralmente não é... Quando vocês entrarem no site, quem ainda não conhece, quando entrar pela primeira vez, vai ver que não é uma lista atualizada com muita frequência. Por exemplo, a que estamos utilizando atualmente é de 2021, e a anterior era de 2017, eu acho. Mas eles não têm um compromisso de lançamento certinho dessas datas essa, por exemplo, foi com 4 anos, mas a anterior acho que tinha sido com 3 anos. Então, é mesmo ficar acompanhando no site quando que lança alguma. E só para complementar, eu esqueci de falar que, além desses dados também que eles usam para gerar o top 10, eles também escutam a comunidade de desenvolvedores. Isso foi até uma mudança que teve nessa lista que saiu de 2021. A de 2017 eles só olhavam mesmo para os logs, para os dados que recebiam. A de 2021 eles já passaram acho que 2 itens da lista desse top 10 não vêm desses dados, vêm sim das entrevistas com devs, com pessoas de TI dessas empresas, porque eles começaram a se preocupar também com coisas que os desenvolvedores veem que podem ser um problema, mas que não efetivamente eles receberam dados sobre isso. Então, eles abriram uma pequena parcela ali, se eu não me engano, são 2 dos 10, vem dessa entrevista com a comunidade. Então, assim, para quem não tem não tem conhecimento nenhum de segurança, não tem muito tempo para investir, porque se você pesquisar sobre segurança de TI no Google, pesquisar sobre livros, você vai encontrar assim, uma enxurrada de informação. Então, eu acho que essa é uma informação básica, uma informação base para que é muito útil
para que você torne as suas aplicações mais seguras, olhando para isso. E o OASP em si tem, como eu disse, tem outros projetos lá dentro. Quem quiser se aprofundar mais, tem outras coisas interessantes lá. Tem algumas até ferramentas, são open source, como o James mencionou. Então, algumas ferramentas você pode mesmo baixar para usar em alguns casos. Tem, por exemplo, estudos te ajuda, tem alguns estudos publicados para te ajudar a identificar ferramentas para teste de segurança. Tem uma ferramenta que eu não me lembro agora, mas o nome, mas que é uma ferramenta que te ajuda na modelagem de ataques, que é algo interessante também que algumas empresas fazem, que é durante o processo de design, você traz diferentes perfis para um workshop, para fazer uma reunião de 1, 2 horas, para focar em modelagem de ameaças. E aí é importante trazer perfis diferentes, porque cada um tem uma experiência de vida diferente, vai pensar de uma forma diferente, vai trazer situações diferentes. Então, eles tentam, nesse workshop, você tenta identificar quais são os possíveis atacantes, as possíveis ameaças e quais são as consequências desses ataques. Isso te ajuda, te gera um arcabouço de informação para você ver aonde que você tem que aplicar mais, você tem que se dedicar mais no seu software para tentar prever essas seguranças, esse problema de segurança. E o Arthur dá uma ferramenta para você desenhar isso graficamente, uma ameaça, um ataque, Ah, é bem legal bacana. também. Esse eu não conhecia. Isso aí, no fundo, então, é incluir o processo de segurança também no ciclo de vida, não é? Ou seja, eu estou ali como se fosse análise de requisito, eu estou fazendo também análise voltada para segurança, né? Desenhando ali as possíveis ameaças, que é algo já Exato. bem interessante de se adicionar aí dentro do ciclo de vida no desenvolvimento. É, Sim, sim. dentro desse top 10, né, desse top 10, eu me lembro que ao entrar no detalhe de uma delas, não é só tipo assim, ok, top 10. A primeira é injection, vamos supor, né? Vamos falar aqui de alguma delas, vamos tentar discutir aqui alguma delas e o que é, mais ou menos. Mas eu me lembro que não é só o top 10. Você entra no item do top 10 e você vê como aquilo ocorre, como aquilo pode ocorrer, né? Na verdade, como se precaver. Então tem todo um detalhamento depois para cada item desse top 10 vulnerabilidades que foram encontradas dentro dessa pesquisa, como o Tiago falou, né? Então é muito completo lá, o material é bem interessante. E aí, Tiago, lembra aí alguma. O que é que chama a atenção aí nesse top 10? Vamos tentar citar aqui uma ou duas. Tem um que é muito famoso, eu não lembro em qual posição que ele está, eu acho que ele caiu um pouco na última, mas é o mais famoso, que é o de injection, né? Uhum. Eu até lembro que ele tinha separado, ele tinha um ataque de SQL injection e um outro de cross-site script injection. E na última versão, né, de 2021, eles unificaram isso como injection de uma forma geral. O que é o injection, para o pessoal aí leigo ainda no assunto? Injection de uma forma geral, é você executar, você conseguir injetar código malicioso no sistema. Então, como um exemplo o exemplo mais simples é o do SQL. Se, por exemplo, você tem um test box que te manda digitar um nome, por exemplo. Esse nome acaba se o software não foi construído de forma segura, esse nome vai ser um parâmetro que vai ser colocado numa cláusula select para obter aquele dado para trazer de volta para a aplicação. Se uma pessoa com conhecimento um pouco mais de banco de dados pode colocar o nome e adicionar ali um OR, uma outra cláusula, um OR, por exemplo, ou 1 igual a 1, que é uma condição que sempre vai dar verdadeiro. Isso, obviamente, fazendo os escapes, como deve ser, para que chegue no banco de dados como um comando SQL. Mas se a aplicação não trata, não faz escape, não simplesmente pega esse input do utilizador e manda para o banco de dados, essa cláusula que deveria ser uma tabela de banco de dados, por exemplo, pessoa.nome, like, o nome que veio do input, esse comando passa a ser pessoa.nome
igual a nome ou 1 igual a 1. Ou seja, ele vai te retornar todos os registros da tabela de pessoa. Cara, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. O OutSystems, na maioria, já nos protege grande parte disso, né? Só a não ser que a gente tente criar ali algo dinâmico, da forma não apropriada, mas isso é muito perigoso. No fundo, através do input, ele lançou um comando para o banco de dados, né? Com toda a permissão que aquele utilizador de banco de dados tinha naquele banco. É muito, muito perigoso mesmo. Exato. E esse injection no geral é mais abrangente que isso. Esse é o exemplo mais simples de se entender, mas você tem códigos, você tem outras categorias de injection, não só para SQL, você tem injection que pode executar um comando no servidor, efetivamente, então pode ser um command line que vai danificar o servidor, pode ser um injection que não visa obter dado, mas ser um injection que visa injetar um script, e aí você usa esse script para renderizar algo na página, então quando renderizar, vai renderizar algo diferente, um link diferente, por exemplo, pode fazer o utilizador clicar em algo que ele não deveria clicar. Já ouvi, assim, não sei se eu posso estar enganado, mas acho que eu já ouvi de alguns sistemas que guardam parte do código no banco, e aí você injeta lá no banco aquele código alterado, alguma coisa assim, e quando aquele código que estava no banco vai ser renderizado, é um código que não deveria ser, é um código alterado, né? É isso mesmo. Imagina que você tem alguma informação salva para um formulário dinâmico, por exemplo. Você vai, em determinado momento, você vai recuperar isso e colocar na tela, e isso vai gerar um link, por exemplo, para alguma ação. Se um atacante conseguir injetar o dado nessa tabela para quando você fizer a leitura, se você não fizer a leitura e não fizer escape novamente, não garantir de alguma forma que esse dado é o esperado, você pode, por exemplo, colocar esse link que vai ser apresentado no front-end, pode ser um link, por exemplo, que além de fazer a operação que ia fazer para... Porque o pior ataque é esse, que o utilizador não vê que ele foi atacado. Mas imagina que o link é um link para um botão de salvar. Então, esse script voltando, ele pode adicionar um JavaScript ali que, além de fazer o que já fazia, vai enviar todos os cookies que tem no browser do utilizador para um outro endpoint, por exemplo. Isso vai fazer com que o atacante tenha acesso a todos os cookies e muitas vezes cookies armazenam dados de sessão, aí vai possibilitar que o utilizador consiga fazer um impersonate, que é simular sua sessão usando os seus cookies. Então, é um outro exemplo de injection, e muitas vezes acontece também, os ataques acabam sendo explorados em conjunto, né? Então, primeiro ele consegue executar um injection, depois do injection, ele, com o resultado do injection sendo bem executado, ele vai obter informações indevidas, com base em informações indevidas, ele vai fazer um impersonate, vai mudar o acesso, vai simular o acesso como Sim. um acesso indevido ao sistema. Que aí já tem um outro também que tá lá em cima, um dos top 3 ou 4, que é o Broken Access Control, né? Tipo, ele quebrou o controle de acesso. Ele, através de um utilizador, ele fez como se tivesse com outro utilizador, digamos assim, né? Então, quebrou o controle de acessos dentro desse sistema, que é um dos importantes ali também, um dos top 3 ou 4, se não me engano. Esse é um dos principais, porque o dano dele pode ser muito grande, né? Dependendo do que aconteceu. E ele é muito amplo, é mesmo... A galera depois dá uma lida, né? Como você disse, a descrição é bem aprofundada, ele é muito amplo, porque pode acontecer de diversas formas, mas no fim, o ataque em si é você quebrar o controle de acesso, como o próprio nome diz, isso é, ou acessando algo que você não deveria conseguir acessar, Isso. ou acessar da mesma forma, algo que não deveria acessar, mas acessar como um outro utilizador. Você conseguiu simular um outro utilizador. E isso, as consequências dependem muito de qual é o sistema. Se você consegue simular um acesso de um administrador, por exemplo, se esse administrador tem permissões elevadas da aplicação, isso pode gerar estragos
muito grandes. Você esquece lá o registered no OutSystems. Não sei se pode ser tem um outro que é misconfiguration, né? Ou seja, você não configurou adequadamente, né, a sua aplicação, o seu projeto. Ou se pode ser um broken access control, porque eu tinha uma página que só era para administradores, mas eu deixei lá flag registered. Então um cliente vai lá e acessa aquela página dos administradores ou de uma pessoa interna. Então eu queria pegar esse gancho, Thiago, para tentar puxar também um pouquinho para o OutSystems. Como é que o OutSystems nos ajuda, ou quais pontos a gente tem que ter em atenção também no OutSystems em relação no aspecto segurança? É, eu tenho aqui, aproveitando para compartilhar uma curiosidade, né? O exame de Security Specialist da OutSystems se baseia muito no OASP também, pessoal. Então, você deseja tirar a certificação Security Specialist da OutSystems, o OASP também é um excelente ponto de partida porque é muito baseado nessas vulnerabilidades do top 10, né, que o Thiago mencionou aí, por isso é um bom ponto de partida. Mas voltando à pergunta, como é que o OutSystems nos ajuda ou quais são os pontos de atenção assim que tu normalmente se lembra nos projetos que tu desenvolve em OutSystems que é importante se ter em atenção? OutSystems ajuda muito, de uma forma geral, porque muitas desses problemas são problemas conhecidos no mundo de software e por ser uma plataforma de low-code robusta, ela já traz a proteção contra eles de forma padrão. Então, por exemplo, os ataques de injection, OutSystems automaticamente faz já a tratativa dos seus inputs, você não precisa se preocupar com isso. Já faz também a tratativa dos aggregates, você também não precisa se preocupar com isso. A preocupação vem quando você precisa fazer algo customizado, quando você precisa, por exemplo, fazer um SQL avançado que vai receber um parâmetro. Mas isso a própria plataforma também, mesmo nesses casos, se você seguir as boas práticas, ela te dá formas de fazer isso de forma segura. Você tem, mesmo no exemplo que eu dei do ataque de SQL injection, por exemplo, tentar deixar esse caso mais claro no mundo OutSystems. Isso não aconteceria se você estiver fazendo, se lá na sua action ou no seu agregado ali na própria página, se você não estiver usando, se for um agregado simples, isso não vai acontecer. A própria plataforma já trata, já faz o escape. Se você precisar, nesse mesmo cenário, se por algum motivo esse parâmetro não pode ser tratado no agregado, você tem que ter um SQL avançado e esse tem que ser um parâmetro de entrada no SQL avançado. Aí sim você pode ter um ataque aí e nesse caso o próprio Service Structure te alerta sobre isso e a própria OutSystems te provê actions também para você utilizar nesse parâmetro de entrada antes de passá-lo para o SQL. Então, você aplica na sua lógica. Então, pensar na lógica que antes de chegar no SQL avançado, você tem uma action que a OutSystems te provê para você passar esse parâmetro que veio do usuário como entrada e ela vai te devolver esse mesmo valor de forma segura para que você utilize no seu SQL avançado. Perfeito. Que é lá o Sanitize, não é? Sanitizer. Não sei se assim se pronuncia. Eu não lembro os nomes, mas tem sim, tem um Sanitize para Do parâmetro build in, build safe. clause, qualquer coisa assim. Mas pesquisar lá Sanitize, acho que é uma extensão Sanitize e tem lá umas actors que te ajudam nesse sentido. E esse já vem, não precisa baixar nenhum componente, já vem da própria plataforma e está lá na documentação também oficial de boas práticas. Então, minha recomendação é sempre que você tiver algum desses casos, não sabe o que fazer, dá uma olhada na pesquisa, na documentação, que você vai encontrar a recomendação com relação a isso. E de uma forma geral, o que eu ia dizer sobre OutSystems contra esses tópicos, né? De uma forma geral, ela já trata essas questões. E quando tem alguma questão que você vai ser exposto a um risco, como esse exemplo que eu dei agora, ela te avisa desse risco, pelo menos. Então,
Isso é muito Uma bom. dica muito importante é não negligenciar os warnings que você tem na sua aplicação. Então, nesse caso, por exemplo, do SQL, quando você coloca esse parâmetro como um parâmetro que pode receber código, expanding line lá, se eu não me engano o nome do parâmetro, automaticamente o Service Studio já vai te dar um warning sobre isso. Ou seja, é algo que, nesse momento, fugiu do controle da plataforma já. Ela não consegue mais garantir puramente que aquilo é seguro. Então, ela te dá um warning e fala, olha, agora é por sua conta, olha para isso. Espero que você saiba o que esteja fazendo. Exato. Então, assim, uma dica muito importante é e isso é da natureza humana, como a gente já pensa que a OutSystems já vai entregar tudo para a gente, eu não vou me preocupar mais. O warning fica lá e pronto. Mas é muito importante não negligenciar esses warnings. E você ainda tem, se você negligenciar o warning, você ainda tem uma segunda chance, que é olhar para o AI Mentor. O AI Mentor também vai te apontar isso como débito técnico. Então, se você negligenciou no Service Studio Alerta, você, ou o Tech Lead, ou o arquiteto, não pode negligenciar os findings do AI Mentor. Não significa que esse finding vai fazer com que você altere o código, porque o warning está lá, mas pode ser que você já tratou como deveria tratar. Como eu disse, a plataforma não consegue mais dizer se aquilo está seguro ou não. Você que tem que analisar e ver. Então, pode ser que o finding do AI Mentor, você vai só dizer que não se aplica, por exemplo, a um falso positivo, mas o que não pode deixar de ser feito é uma análise crítica em cima desses findings pronto para se garantir quando isso sai do escopo geral que a plataforma já entrega. Com certeza, a Desvia. plataforma nos ajuda muito, né, nesse aspecto, com certeza. Muita gente Sim, fala da questão da qualidade, né, do low code, do código gerado pelo low code. Eu sempre penso o contrário, né? Quando eu tenho total flexibilidade para construir o meu código do zero, né, ter que garantir todos esses requisitos funcionais, não funcionais, daí sim eu estou me expondo a um risco muito maior do que ter algo já validado, já pronto, já testado, né? Então, eu considero que o low code ele produz um código já de qualidade por ter sido já amplamente testado, validado, etc. Ter bons engenheiros lá por trás, versus construir um sistema do zero. Aí sim eu tenho que garantir que os meus desenvolvedores são caras bons. Que como a gente até falou aqui, ter um cara que domina desenvolvimento e domina segurança é complicado. Então eu tenho que realmente ter um time completo que vai ter uma certa necessidade de investimento aí para ter esse time para construir um software de qualidade, o que o low code já nos consegue trazer meio que por padrão, né? com certeza, sim. É um dos principais objetivos quando você vai para usar, quando uma empresa decide utilizar o low-code, é isso. Você não precisa se preocupar com aquilo que já é regra, né? Já é Certo. uma regra você tratar todos os inputs. Aquilo não faz sentido você gastar tempo com isso. Uhum. Isso acontece também, claro que com OutSystems e com as plataformas low-code isso é mais fácil, mas isso acontece também quando você usa outros frameworks, por exemplo, para Java. Geralmente você traz também essa feature, Oh, mas boa. como é algo que, como você disse, é totalmente aberto, isso é feito através de configuração. Às vezes você pode não ter o conhecimento necessário para configurar aquilo corretamente. Então, a facilidade que você não precisa realmente fazer nada para tratar esses casos comuns com uma plataforma como a OutSystems é muito grande. E outros pontos ali do OSP Top 10 que a OutSystems consegue nos ajudar, que já antecipa, né, basicamente para nós aí muita coisa, talvez configuração da própria cloud, né? Então, como é que a OutSystems consegue nos ajudar em itens como esse, por exemplo, misconfiguration, né? Eu não preciso fazer o setup da cloud do zero, né, por exemplo. Então, todo esse setup da cloud, regras de rede, etc., isso aí também é um ponto que se você configurar errado, já tem aí um grande problema para resolver. Isso é um outro ponto interessante, porque a gente mencionou os problemas de código, que você não tem que se preocupar tanto, né? Que
quando você vai no padrão ali, ou seguir as boas práticas, você está seguro. Mas a gente tinha falado lá atrás das camadas de segurança, né? Que não, a gente até agora falou da OutSystems ajudando na camada aplicacional. Mas ela Sim, acaba também por ajudando naquelas outras camadas que eu mencionei, que é a camada, por exemplo, a camada logo abaixo, que é a camada de servidores mesmo, servidor aplicacional. Como ela abstrai isso para ti, você não precisa criar um servidor web e configurar o servidor web, a menos que você opte por uma instalação on-premise. Então, sim. nesse caso, você instala o OutSystems no seu ambiente, né? Nesse caso, você tem que configurar o servidor aplicacional, mas ainda assim, a OutSystems, nesse caso, te provê um checklist completo, Uhum. que, seguindo esse checklist, você aplicou todas as configurações necessárias. O que, talvez dando um passo atrás, para exemplificar para quem está nos ouvindo, o que é esse problema de misconfiguration, né? É que, imagina que eu vou rodar uma aplicação qualquer e eu vou instalar um servidor Java, por exemplo, um JBoss para rodar a minha aplicação. Quando eu instalo isso no servidor, o servidor tem uma série de consoles, por exemplo, administrativos, que quem está instalando acessa para ver logs, para configurar as portas, para fazer uma série de coisas. E um exemplo de misconfiguration, por exemplo, é quando você instala o servidor e ele vem com um usuário e senha padrão e com algumas portas habilitadas por padrão. Então, se após a instalação você não fizer a alteração desse usuário e senha, ou não configurar quais são as portas e protocolos que você quer aceitar corretamente, você se torna vulnerável porque pessoas podem ou acessar esse console administrativo, ou enviar requisições através de protocolos que você não está à espera. Então, esse é um problema muito comum que é citado no top 10, misconfiguration, nesse aspecto aí. E como eu mencionei, a OutSystems ajuda por isso, porque se contratando da cloud, você nem precisa se preocupar com o servidor, eles configuram. E contratando on-premise, você segue o checklist que a OutSystems tem, que ele já navega por todos os tópicos aí que são necessários. E no nível ainda mais inferior, que você mencionou também, James, aí é nível de infraestrutura mesmo de rede, né, de configurações de rede, de integração entre essas diferentes redes que você tem no seu ambiente. A mesma coisa, do ponto de vista de cloud, você não precisa se preocupar com isso, você contratar a cloud, a Systems vai te entregar pronto. Você nem tem acesso a essas configurações, então nem se você quiser criar uma vulnerabilidade, você vai conseguir. E agora, se você traz para o seu ambiente on-premise, aí a conversa já é outra, porque aí, em termos de rede, uma empresa que decide fazer uma instalação on-premise já tem uma rede estabelecida, não vai ser o advento da OutSystems que vai trazer uma vulnerabilidade nova. Mas ela consegue ajudar nesse cenário, principalmente da contratação, nessa camada, principalmente se for uma contratação cloud. Cloud, perfeito, perfeito, com certeza. Agora, tem um outro ponto que nem mesmo o melhor desenvolvedor, digamos assim, eu sou o cara técnico que sei das regras do injection e etc., sigo ali as boas práticas, nem mesmo o melhor desenvolvedor vai conseguir criar uma solução segura se ela não tiver sido pensada quais são as vulnerabilidades em relação ao negócio, né? Em relação àquela feature propriamente. Ela pode ter sido desenhada de forma já insegura por padrão, né? E para isso também existe como é que eu posso dizer? Uma forma de mitigar esses riscos de segurança também, né? Que eu acho que inclusive está lá dentro do top 10 também algum item que referencia esse tipo de design inseguro, né? Pode falar um É, pouquinho sobre isso também, Thiago? esse é um que a OutSystems não consegue nos ajudar, e nem outra plataforma consegue, porque esse item realmente está presente no top 10 e é o Insecure Design. E como você já explicou, ele é bem isso, ou seja, você fez um design seguro. E o design seguro não significa que você não fez escaping, ou você não sanitizou, ou você não configurou bem os servidores.
o design aqui é no aspecto mesmo funcional do seu sistema, de tudo que Sim. aquela funcionalidade ela provê alguma vulnerabilidade, não do ponto de vista de exploração técnica, mas mesmo algum utilizador pode explorar aquela funcionalidade para causar algum dano, e a funcionalidade em si não prevê esse tipo de uso. Sim. E isso, tecnicamente, você não se resolve. Não adianta você colocar artifícios técnicos, porque é um problema de design. Eu, Então, isso ele é algo que tem crescido nos últimos top 10 aí, nos próximos estudos do OASP, se eu não me engano, ele é terceiro agora, o quarto. E a única forma de melhorar isso é mesmo trazendo segurança para dentro do processo. Então, discutindo segurança, discutindo os requisitos, segurança não só como essa segurança mais técnica, mas segurança do ponto de vista da informação que está ali, o que você precisa fazer, um pouco tentar fazer aquele workshop que eu mencionei, sim. para tentar prever quais são as situações não pensadas para aquela feature, para que o design dela, do ponto de vista funcional, esteja satisfatório. Tem uma coisa que é security by design, né? Seguro já no design. Eu vi um exemplo, para o pessoal também ter uma ideia, eu vi um exemplo de uma funcionalidade de cupom. Não me lembro exatamente, era uma dessas duas. Ou era o cupom, ele não tinha. Ele não ficava. Eu usava o cupom e ele não. Tipo, dizia que aquele cupom já não era mais válido. Então eu podia usar o mesmo cupom várias vezes e distribuir esse cupom. Ou era para eu solicitar o cupom, ele não validava, que era, ele dava cupons diferentes para o mesmo e-mail. Então eu poderia pegar o e-mail e esgotar todos os cupons daquele site, não permitindo que outras pessoas usassem aquele cupom. Até poderia ser um ataque de um concorrente, vai lá e estoura os 1.000 cupons e ninguém vai ter cupom. Só aquele cara que fez isso de forma maliciosa. Exato. E É bem isso, você deu bons exemplos. ninguém pensou que o cupom ia, não estava lá na especificação, né, que o cupom só poderia ser usado por um e-mail, ou só um cupom por e-mail, ou o cupom depois de usado não pode ser usado novamente. A gente pode ser, isso é Exatamente. muito simples, então qualquer pessoa pensaria nisso, mas não necessariamente, né? Exato. São exemplos simples, mas são exemplos bons para nos mostrar quais são os problemas, porque às vezes é algo simples que nós não pensamos, porque nós estamos com uma mente voltada, o nosso conhecimento é limitado. Por isso que é importante tentar trazer pessoas com stakeholders diferentes para esse momento, para ser mesmo uma discussão das features, e aí alguém pode falar, opa, mas esse cupom aí, esse cupom vai Sim, poder ser usado mais de uma vez? exato, exato. E aí se melhora, se coloca algum requisito ali para travar isso. E não é um requisito técnico, não é uma configuração no servidor que eu vou fazer, Isso. não é algo que é técnico que vai resolver. Então, esse é um ponto que está lá no top 10, mas que não é nem OutSystems, nem nenhuma outra plataforma ou linguagem vai conseguir nos ajudar em resolver. Verdade, Tiago. O nosso papo tá bacana. É um assunto muito amplo, né? Na verdade, segurança, a gente poderia passar aqui horas conversando sobre isso. Até quero deixar sempre as portas abertas aí na Trusted. A gente já tem aqui alguns trabalhos em conjunto e as portas estão sempre abertas para a gente falar mais sobre esse assunto, trazer mais conteúdo aí para o pessoal. Então, vamos fortalecer aí essa parceria. Do nosso lado, temos total interesse. E só me resta te agradecer por esse episódio, por teres compartilhado aí a tua trajetória na área de tecnologia, o teu conhecimento acerca de segurança. E espero conversar contigo mais vezes, trocar aí esse conhecimento mais vezes, para estar ajudando também toda essa nossa comunidade aí do Auto Systems. Bacana, bacana. Eu que te agradeço pelo convite, pelo bate-papo. Foi muito legal. Espero ter adicionado aí algo para quem for nos ouvir. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Valeu, mestre. Tamo junto.